Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No texto de hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, na continuação do Sermão das Bem-aventuranças, Jesus nos convida a entender a função dos olhos ao promover luz para a nossa vida. Jesus diz: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? A questão, naturalmente, não é termos olhos bons ou olhos maus, porque os olhos em si, como partes integrantes do nosso corpo, não têm essa função. Nós não podemos escolher se nossos olhos são bons ou maus, não podemos comprar olhos bons ou maus. Naturalmente, Jesus estava aplicando aqui uma figura de linguagem para falar sobre a maneira como nós olhamos para as coisas, sobre a origem do pensamento, sobre a origem da contemplação. Eu creio que Jesus aponta-nos diretamente a refletir sobre duas grandes questões aqui. Primeiro, o que está no seu coração quando você olha para as coisas ou para as pessoas? O que está no seu coração faz com que os seus olhos vejam o mundo com uma maneira bondosa, positiva, ligada à vontade e à verdade de Deus, ou o que está no seu coração faz com que você olhe para o mundo apenas com desejo, com maldade, com malícia, observando e contemplando aquilo que te afasta de Deus. O aspecto da contemplação é um aspecto interessante porque nós não temos o hábito no Ocidente de fazer contemplação, de realizar a contemplação. Nós não temos o hábito de parar um momento do dia para olhar para a natureza, para olhar para o pôr do sol, para observar a criação de Deus, para contemplar a grandeza de Deus por meio da natureza. Nós não temos muito esse hábito, nós fazemos isso muito esporadicamente e normalmente nos entediamos ao fazer isso porque não aprendemos, não recebemos isso como herança. Jesus então nos aponta para o aspecto da contemplação e ele nos ensina nesse texto, numa primeira instância, que aquilo que nós contemplamos, aquilo sobre o que demoramos o olhar, aquilo sobre o que nos concentramos, traduz um pouco da bondade ou da maldade que há no nosso coração. E aqui eu creio que fica uma recomendação de que você procure deter o seu olhar, não sobre aquilo que estimula o seu pecado, mas sobre aquilo que estimula a graça de Deus sobre a sua vida. Se você é uma pessoa que tem problemas, por exemplo, com envolvimento social e gostaria de ser mais do que é, ter mais do que tem, evite que seus olhos fiquem contemplando aquilo que você não pode ter, porque isso vai gerar ainda mais pecado dentro de você. Nosso irmão Tiago também fala um pouquinho sobre isso, dizendo que esse olhar produz a concupiscência produz o desejo, se consumado, produz o pecado, e o pecado gera a morte. Então, a gente não deve desejar ardentemente aquilo que não esteja profundamente ligado a vontade, a bondade de Deus para a nossa vida. Um segundo aspecto interessante é que Jesus naturalmente está falando do nosso interior, porque os nossos olhos são um reflexo daquilo que está no nosso coração. Por isso ele disse: se os teus olhos, que são como uma lâmpada que ilumina o corpo todo, forem bons, então todo o teu corpo se enche de luz, porque aquilo que você vir vai iluminar o seu interior. A maneira como você olha para o mundo vai trazer para dentro de você coisas boas. Ou, se os teus olhos forem maus, ou seja, a maneira com que você interpreta as coisas é sempre maldosa, aquilo que vem do seu coração é sempre cheio de maldade e de malícia, os teus olhos vão encher ainda mais o seu corpo de escuridão. Por isso eu quero reportar ao texto do Antigo Testamento que diz que nós devemos guardar sobre todas as coisas o nosso coração, porque dele procedem as fontes do bem e do mal. A maneira como você usa os seus olhos para ver as pessoas e as coisas tem muito a dizer sobre a maneira como você está iluminando ou retirando luz da sua vida.
Eu te convido, neste texto, a fazer uma reflexão sobre onde os teus olhos têm repousado, no que os teus olhos têm repousado. Se aquilo que você tem dedicado o seu tempo olhando vem de Deus e traz edificação, amém. Se aquilo que você tem dedicado o seu tempo e o seu olhar não traz edificação, mas gera mais pecado e te afasta de Deus, eu te convido a rever onde os teus olhos estão repousando, o que os teus olhos estão contemplando. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.